Então, gente, vamos voltar lá no exemplo anterior. Vamos supor que agora, ao invés de eu ter uma amostra de tamanho 16, eu vou ter uma amostra maior, de tamanho 100. Aí eu fixo meu alfa, ou meu erro do tipo 1, em 1%. E se eu determinar a região crítica, eu vou obter isso aqui. Eu vou ter x barra menor que 494,8 ou x barra maior que 505,2. Então, em qualquer um desses casos, eu rejeito H0. E a gente já viu que sempre que eu aumento o n, eu diminuo os dois erros, tanto o erro do tipo 1 quanto o erro do tipo 2. Então, a probabilidade de eu acertar vai ser maior, porque eu tenho mais informação da minha amostra. Então, o poder do teste, ele vai ser maior, ele vai todo deslocar para cima. Porque o poder do teste é a probabilidade de eu acertar. Rejeitar H0 quando ela deveria ser rejeitada. Então, vamos ver como é que fica. Então, o gráfico fica desse jeito aqui. Antes, eu tinha esse gráfico aqui em preto, com essas bolinhas sólidas, com n igual a 16, vocês lembram? Quando era 500, era igual a alfa, 1%, e quando ia aumentando aqui, ficava muito maior ou muito menor que 500, ia para 1, né? Porque aí ficava muito fácil detectar a diferença. Agora, se eu aumento o n, olha só como é que o gráfico fica. Então, o poder aqui, ele fica bem maior, né? Antes ele estava aqui, agora ele está aqui. Para qualquer valor aqui do mi. Para qualquer valor do mi, o meu poder ficou maior. E ele chega mais perto de 1 bem mais rápido do que a curva de baixo. O que significa que eu não preciso de valores tão diferentes assim de mi para eu já acertar com probabilidade de praticamente 1. Então, meu teste ele fica melhor, que faz sentido, né? Porque aumentar a amostra é sempre bom. De uma maneira geral, se eu quiser testar, por exemplo, θ igual a θ0, quanto a θ é diferente de θ0, eu vou determinar a região crítica com base na minha estatística de teste, né? Eu vou falar qual o meu alfa que eu quero e vou falar a minha região crítica vai ser x barra maior que 5, x barra menor que 2, né? E a função poder do meu teste vai ser sempre uma função desse jeito aqui. Vai ser a probabilidade da minha estatística pertencer à região crítica para cada valor de θ. Então, ela é uma função de θ, né? Inclusive, θ igual a θ0, para cada valor que o parâmetro puder assumir, eu tenho um valor dessa probabilidade aqui diferente. Então, a gente viu que se eu quero testar, por exemplo, θ igual a θ0 contra θ diferente de θ0, meu θ0 aqui é 500, né? Mi igual a 500 contra mi diferente de 500. A minha função poder vai ter esse formato aqui. Sempre para teste bilateral, ela vai ter esse formato sim. Como se fosse um sino de cabeça para baixo. Porque ela vai ser baixa aqui, no θ0, porque é o alfa, e ela vai para 1 quando o θ ou o mi estiver muito diferente do θ0 ou do 500, tá? E a gente já viu que eu posso ter o quê? Tanto testes unilaterais quanto testes bilaterais, tá? Depende da conclusão que eu vou tirar se eu rejeitar H0. Vamos supor, se eu posso fazer uma afirmação de que a média, com certeza, ela é maior ou igual a um determinado valor, eu posso testar só se ela é maior ou se ela é igual. Ou se eu tenho certeza que ela é menor ou igual, eu posso testar só se ela é menor ou se ela é igual, tá? E se eu não tenho nenhuma direção, eu não sei se ela é maior ou se ela é menor, eu tenho um teste bilateral. Então, vamos supor que eu estou fazendo um teste unilateral desse jeito aqui. Eu estou testando H0 de que θ é igual a θ0 contra H1 de que θ é maior que θ0. Minha função poder, ela tem esse formato. Aqui é como se eu estivesse testando mi igual a 0 contra mi maior que 0. Tá? Que ficou faltando um mi. É mi maior que 0. Então, o que acontece? Ela é um pouquinho diferente. Por quê? Quando o mi fica muito maior do que 0, ou muito maior que o θ0, meu θ0 aqui é 0, meu poder aumenta. Porque eu estou querendo ver se o mi é maior que 0.
Se ele fica, por exemplo, se eu estou testando mi igual a 0 contra mi maior que 0, mas o mi verdadeiro é 100, então é muito fácil detectar isso. Qualquer amostra já vai me falar isso. Então, meu poder é muito alto. Agora, se eu estou testando mi igual a 0 contra mi maior que 0, mas o meu mi verdadeiro é 0,1, é muito difícil, porque eu posso ter facilmente uma amostra que me dá média 0. Então, aqui meu poder fica bem baixo. E quando o mi for menor que 0, meu poder vai ser 0, né? Porque, na verdade, eu estou testando uma coisa errada. Eu estou testando se é maior ou igual, mas, na verdade, o meu mi, por exemplo, eu estou testando se mi é igual a 0 ou mi maior que 0, mas meu mi verdadeiro é -1. Então, eu nunca vou conseguir detectar isso. Então, meu poder é 0, tá? Vamos supor agora que eu estou testando uma hipótese unilateral desse tipo, de θ igual a θ0 contra θ menor que θ0. Então, a função poder ela muda de lado, né? Porque, vamos supor, se eu estou testando mi igual a 0 contra mi menor que 0, se o mi for muito menor que 0, é muito fácil detectar isso. Então, meu poder fica alto. Se eu estou testando mi igual a 0 contra mi menor que 0, mas meu mi é menos 200, qualquer amostra já vai me falar isso. Muito raramente ela vai me dar uma média próxima de 0. Agora, se eu estou testando mi igual a 0 contra mi menor que 0, mas meu mi tá aqui, ele é menos 0,5, isso é difícil de detectar, porque mesmo ele sendo menos 0,5, por azar eu posso ter pegado uma amostra ali que me deu uma média próxima de 0, ou 0 até, né? Então, meu poder, ele fica bem mais baixo, tá? Então, quando eu aumento o θ aqui, meu poder vai aumentar. E quando o mi aqui for maior do que 0, meu poder é 0, porque eu estou testando se ele é igual a 0 ou se ele é menor que 0, né? Mas, na verdade, ele é maior do que 0. Então, vamos supor, estou testando se mi é igual a 0, se mi é menor que 0. Mas meu mi é 100, é 5. Eu não vou conseguir detectar isso nunca, porque isso não está no meu teste. Estou testando só se ele é menor que 0 ou igual a 0, tá? Então, e outro conceito importante que a gente vai ver aqui é o conceito do valor P. Então, vamos ver por que a gente precisa dessa quantidade, do valor P. Quando eu faço um teste, eu posso descrever o teste falando assim, que eu rejeitei ou não H0 e falar o nível de significância. Por exemplo, rejeita H0 com 5% de significância, né? Por exemplo, eu faço o que eu rejeitei, a hipótese nula de que o mi é igual a 50 com 5% de significância, 0,05 de significância. Mas o que acontece? Eu não tenho informação sobre o valor que eu calculei na estatística de teste. Porque meu nível de significância, ele foi fixado antes. Então, vamos supor, se eu rejeitei a hipótese que mi é igual a 50, vamos supor, se minha média amostral deu 40 e eu rejeitei, tá? Então, eu falo que eu rejeitei com 5% de significância. Mas se minha média amostral deu 10 e eu rejeitei, eu também falo que eu rejeitei com 5% de significância. Mas minha amostra me deu uma média 10, eu tenho muito mais evidência de que a média verdadeira não é 50 do que se ela me der uma amostra de 40, tá? Então, quando eu determino o nível de significância antes de fazer o teste, a impressão que eu teria é que esses dois testes eles são iguais. Então, eu preciso de uma coisa para descrever o teste, que é o que a gente chama de p-valor ou de nível descritivo do meu teste, que vai ser a probabilidade de eu encontrar um valor tão ou mais extremo que a estatística de teste. Por exemplo, se eu achei valor 10, é a probabilidade de encontrar um valor tão ou mais extremo que 10, tá? A gente vai ver isso com mais detalhe. Então, o valor P, a definição dele é que ele vai ser o menor nível de significância que leva à rejeição de H0, com esses dados que eu forneci, tá? E a gente fala que a estatística de teste é significante quando eu rejeito H0. Então, vamos supor, o que significa isso aqui? Que ele é o menor nível de significância que eu rejeito H0. Pois, fixo meu nível de significância em 1%. Para qualquer P valor menor que 5%, eu rejeito H0, tá?
E é geralmente assim que a gente faz teste de hipótese em software. A gente calcula, geralmente, é mais fácil você calcular o p-valor. Aí o seu software vai falar, seu p-valor é 0,4, é 4%. Se seu nível de significância for 5%, você rejeita, porque ele é menor que 4%, porque 4% é menor que 5%. Agora, se seu p-valor for 5%, e se aí seu nível de se seu nível de significância for 5%, seu p-valor der 10%, aí você não rejeita, tá? Por quê? Porque se eu tenho um valor pequeno, significa que a probabilidade de eu ter uma estatística tão extrema quanto aquela é muito pouco provável. Vamos supor, eu te falo assim, eu estou testando mi igual a 50 contra mi diferente de 50. Aí eu obtenho uma média amostral de 10. Só que é muito pouco provável disso acontecer. De eu ter a média verdadeira 150, eu obter uma amostra de média 10. Eu retirar uma amostra ali daquela população e ter uma média 10. Então, isso vai indicar que o meu p-valor é pequeno. Então, eu tenho indício de que mi não é 50. Agora, vamos supor, se eu estou testando mi igual a 50 contra mi diferente de 50. Mas aí eu tenho uma amostra de tamanho, eu tenho uma amostra e ela me dá uma média de 51. Então, o que acontece? Mesmo mi 150, pode ser que eu tenha uma amostra de tamanho 51. Então, meu p-valor, eu tenho uma amostra com média de 51, então meu valor vai ser grande. Então, mesmo eu tendo uma média amostral que não foi exatamente 50, é muito provável que a média verdadeira seja 50. Então, eu falo que H0 é verdadeiro. Então, a regra é essa. Se o p-valor é pequeno, é indicativo de que H0 é falso. Se o p-valor é grande, é indicativo de que ela é verdadeira. Isso aqui que é o principal que vocês têm que lembrar. Se o p-valor é pequeno, ela é falsa. Se o p-valor é grande, ela é verdadeira. Então, vamos supor, eu estou analisando a audiência de uma estação de televisão, tá? E eles afirmam que 70% dos televisores estavam ligados no seu programa. Aí uma rede, que ela é competidora dessa rede que falou que 60% dos telespectadores estavam assistindo o programa, ela quer testar se isso é verdade. E ela coleta uma amostra de 200 pessoas. Então, as hipóteses que ela vai testar são... Ela vai testar a hipótese de que P é igual a 0,6 contra P menor que 0,6, porque a competidora está desconfiada de que não é maior, de que é menor, de que não é isso tudo. Ela não quer testar se é maior, ela tem certeza, ou que não passa de 60, mas talvez seja menor, tá? E aí, a gente usa a estatística de teste, vai ser a proporção amostral. A gente vai ver todos esses testes depois para proporção, para média, na próxima parte da matéria. A gente já viu que a proporção, ela tem uma distribuição normal, como a média P, e como uma variância P1 menos P dividido por N, né? Essa aqui é a distribuição amostral da proporção, como a gente viu nas aulas passadas. Então, sobre H0, como o P é 0,6, eu vou ter que o P chapéu vai ter uma distribuição normal, com uma média de 0,6, e uma variância que é igual a 0,6 é 0,4 dividido por 200. Se eu fixar o meu alfa em 5%, eu obtenho essa região crítica aqui. Vai ser P chapéu menor que 0,544. Então, para qualquer P chapéu menor que 0,544, eu vou rejeitar H0. Então, olha só, como é que está sendo meu teste. Eu estou testando se P é 60% ou se ele é menor que 60%. Aí eu vou lá e coleto a minha amostra. Se a minha amostra der uma proporção amostral menor que 54%, eu falo que eu tenho indicativo de que P é menor que 60%. Mas se tiver maior do que 54%, eu falo que eu tenho indicativo de que P é de fato 60%. Mesmo eu tendo a proporção verdadeira sendo 60%, eu posso ter uma amostra com uma proporção de 54%. Tá?
Então, vamos supor que eu coletei os meus dados. Aí, das minhas 200 pessoas que eu entrevistei, 104 estavam assistindo a emissora que eu estou testando. Então, a minha proporção observada vai ser 104 sobre 200, que é 52. Então, vamos ver como que eu calculo a probabilidade de ocorrer valores mais extremos do que P chapéu. Como que eu calculo o P-valor? Então, o meu P-valor vai ser o quê? A probabilidade de eu ter um valor tão ou mais extremo do que 52%. Tá? Vai ser a probabilidade de P chapéu ser menor que 0,52. Aí aqui eu vou padronizar, né? Porque eu já sei que isso aqui é uma normal, eu subtraio a média e divido pelo desvio padrão. Isso aqui vai me dar uma normal, eu vou ter uma probabilidade de Z ser menor que menos 2,30. Se vocês olharem lá na tabela, vocês vão ver que isso é 1%. Tá? Então, vamos ver o que significa. Se a proporção verdadeira for 60%, se eu coletar uma amostra de 200 famílias, a probabilidade de eu observar uma proporção de 52% ou menos é 0,01. Então, é muito pouco provável que eu observe, por exemplo, 51, 50, tá? Somente uma em cada 100 amostras isso ia acontecer. Então, o meu P-valor, ele é bem pequeno, tá? Então, a hipótese de que P é igual a 0,60, ela não é uma hipótese razoável. Então, ela tem que ser rejeitada.